Rio, um passeio pela história, com Milton Teixeira. Oferecimento Euro 17, o seu correspondente bancário. Professor Milton Teixeira, tudo bem, Cá professor? estamos. Não sou história pura, não. Tem um pouco de gordura também. Nada demais, professor. Nada, Hoje professor, nada. vamos falar de Santos Dumont, professor. A Europa curvou-se ante o Brasil e cantou parabéns em meio tom. No céu subiu mais uma estrela, apareceu Santos Dumont. No céu subiu mais uma estrela, apareceu Santos Dumont. Falou-se muito pouco dele, vendo? porque na verdade Santos Dumont, se estivesse vivo, estaria completando 150 anos, já que ele nasceu em 20 de julho de 1873 e está fazendo também aniversário de morte, né? 23 de julho de 1932. Júlio também, professor? Sim, sim. Guarujá, não foi? Se suicidou no Guarujá, 32. Alberto Santos Dumont nasceu em Cabangu, uma fazenda no distrito de Palmira, que hoje se chama Santos Dumont, aquele queijo Palmira maravilhoso. É filho de Henrique Dumont, engenheiro francês, e uma brasileira. E o pai era um famoso engenheiro civil, engenheiro mecânico. Ele vai batizar Santos Dumont só depois, muito mais tarde, já adolescente, em Rio das Flores. E a família se muda para o interior de São Paulo, onde monta uma bem-sucedida fazenda de café que vai dar uma grande fortuna à família. O pai emancipa Santos Dumont e diz: olha, não faz faculdade não, estuda o que você quiser. E ele vai para a França, onde ele estuda mecânica. Lá ele conhece os automóveis, que era grande novidade. Ele é um dos primeiros automobilistas brasileiros, participou de corridas, venceu corridas. Em 1896, ele vê os balões, fica fascinado. Constrói em 1898 o primeiro balão, o Brasil, o único que teve nome, que era levíssimo. E um dos menores balões, basta dizer que depois de dobrado virava uma maleta. E a partir de então ele passa a dedicar ao estudo do controle dos balões, onde já em 1901, com o balão número 6, ele inventa literalmente o dirigível, decolando do campo de Marte, contornando a Torre Eiffel e voltando em meia hora, ganhando o prêmio Deutsch, que era um prêmio que estava há anos sendo oferecido para quem inventasse o balão dirigível. Isso ele fez porque ele conhecia o motor dos automóveis, então ele adaptou o motor de automóvel num balão e isso deu muito bem certo. Em 1906 ele consegue o sucesso do mais pesado que o ar, né, com 14 bis. Em 1913 ele lança o primeiro ultraleve, o Demoiselle. Mas a partir de 1914 ele começa a ter problemas mentais, o que vai aos poucos afastando ele da mídia, do sucesso e tudo mais. Apesar de ter sido reconhecido mundialmente, ele aos poucos vai se retirando e, para piorar, ele tinha uma coleção de complexos, né? Ele era uma coleção, não sei que complexo, ele tinha complexo de altura, tinha complexo com o tamanho da cabeça, com tudo. E complexo também com os acidentes de aviação, que ele considerava responsável. Sim. E ele deu tanto azar que quando chegou no Rio de Janeiro, em 1922, o avião que deveria jogar flores sobre o navio dele bateu na água, explodiu e matou mais de 20 pessoas. Então ele ficou muito ruim. Ele morava no Copacabana Palace, chegou a fazer uma casa em Petrópolis, um loft, na verdade. Uma casa muito estranha, não tinha cozinha, não tinha DVD. Uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Mais ou menos por aí, mais ou menos por aí. E ele era um homem riquíssimo, né? Ele chegou a comprar um terreno no Flamengo, mas não construiu nada ali. E ele vai piorando sucessivamente, ele dizia que não saía dos sanatórios, até que em 1932, quando há a Revolução Federalista, a Revolução Constitucionalista em São Paulo estava sendo bombardeada por aviões, ele se mata depois de pedir que parassem com essa loucura, que era o bombardeio da cidade de São Paulo. Se na Europa já existia isso, com a Primeira Guerra Mundial, agora isso chegava ao Brasil, ele não suportou mais e se matou. Ele é o nosso pai da aviação, o nosso herói nacional, uma figura muito importante para nós, contestada como sempre no mundo inteiro. Na própria França,
Hoje os franceses apostam no Clement Ader como sendo pioneiro da aviação. Os Estados Unidos acreditam nos irmãos Wright. Mas no Brasil é Santos Dumont e é o tal negócio. Na época é o que a música disse. A Europa curvou-se ante o Brasil. Curvou-se ante o Brasil. Professor Milton Teixeira, vamos ao nosso assunto mais importante do dia. Passeio. Ah, sim. Bom. Foi assim, de novo, né? Porque é que eu já tô repetitiva nessa parte. Mas questão de minuto. Não foram minutos. Não. Foi minuto. Botaram 2 temas importantes hoje. O Palácio Pedro Ernesto dançou, mas o Palácio Pedro Ernesto tem seu lugar. Vamos lá, o passeio. Bom, amanhã nós temos o nosso passeio a Petrópolis, né? Promovido pela consórcio Band Sesc, que nós vamos visitar o Palácio Quitandinha, o Centro Cultural Sesc Quitandinha. Vamos sair às 9 horas da manhã, dali do Sesc Ginástico, na Graça Aranha, no Castelo, centro. E o anterior foi maravilhoso, foi ótimo, deu tudo certo. Vamos parar no Alemão de Petrópolis, visitar a Catedral, almoçar em Nogueira. Deve ser um prato leve, deve ser feijoada. E só para dar um gostinho. E depois vamos visitar as exposições. O Sesc está com o seu festival de inverno em 17 cidades, com mais de 400 obras expostas. É muito, muito bacana. Eu recomendo a todos, vai agasalhado, porque amanhã vai fazer frio, frio. Depois não diz que a gente não avisou, né, professor? Exatamente. E dia 29 eu faço o Morro da Conceição, saindo às 14 horas da igreja de Santa Rita de Cássia. Morro da Conceição, uma das 4 colhidas históricas do Rio de Janeiro. E em agosto, Ilha Fiscal. Agosto? Sim. E já contatei e consegui a presença do Imperador Dom Pedro II vai estar presente. Exatamente. Ele voltará do mundo dos vivos para os mais vivos e estará conosco na Ilha Fiscal. Uma oportunidade única de conversar com o monarca e tirar foto com ele que adorava a foto. É isso, então já tô ansiosa pro passeio de amanhã pra saber como é que vai ser tudo e também pro passeio da Ilha Fiscal, professor. Ilha Fiscal, exatamente. Cuidado, o imperador foi lá, caiu o governo. Eita! Cuidado. Um beijo, professor, até semana que vem.